encaminhar esse momento para Deus, né? Porque nós vamos cantar para quem? É para Deus! Isso. Então vamos lá? Todo mundo que está em casa, vamos fechar o olhinho para a gente iniciar esse momento, tá? Senhor Jesus, abençoa esse culto. Que o Senhor possa abençoar todo mundo que está nas casas assistindo a gente. Por favor, Deus, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos começar? Xandinho, o nosso Deus, ele é pequenininho ou ele é grandão? Grandão! Deus grandão! Deus grandão! Meu Deus é o Deus grandão! Meu Deus é o Deus grandão! Estou bem em suas mãos. Meu Deus é o Deus grandão! Meu Deus é o Deus grandão! Meu Deus é o Deus grandão! Estou bem em
estamos com muita saudade de vocês e que Jesus abençoe muito a semana de todos vocês, tá? E fiquem ligados, porque agora é a hora da historinha, tá? Fiquem ligados. Vamos dar tchau para as crianças? Olá, crianças! Que alegria poder estar aqui para compartilharmos da Palavra de Deus. Eu sou a tia Kátia e hoje estou aqui para contar mais uma história bíblica. Mas antes de iniciarmos, vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor meu Deus, obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos da Tua Palavra. Que o Senhor visite cada criança agora nesse instante, abençoando-as. Que nós possamos estar com corações abertos para aprender mais do Senhor e que o Senhor venha ministrar nos nossos corações para que nós possamos aprender e aplicarmos nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fica conosco e nos abençoe, pois a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu venho contar uma história de mais um milagre de Jesus, que está relatada na Bíblia, lá no livro de Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6, do 1 ao 14. Então, não se esqueçam das referências. Está no livro de Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Essa história é uma história de mais um milagre de Jesus. É um milagre de Jesus que quando ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. Essa história aconteceu num certo dia em que Jesus, ele queria se isolar. Ele convidou seus discípulos para ir para o deserto, para poder descansar, ficar mais isolado. Porque foi logo depois que ele já havia feito muitos milagres, já tinha atraído muitas pessoas para perto dele, multidões estavam seguindo, porque ele já tinha curado muitos enfermos, libertado muitas pessoas e também ele tinha acabado de receber uma notícia triste, né? Que os discípulos vieram contar para Jesus que o primo dele, João Batista, havia morrido. Então ele convidou os seus discípulos para ir para um lugar isolado, porque ele queria ficar um pouco sozinho. Então ele convidou seus discípulos para entrarem num barco. E quando eles adentraram no barco, aquela multidão que já o seguia, que não queria ficar longe de Jesus, decidiram continuar seguindo. Então Jesus entrou no barco para atravessar o mar da Galileia, para ir para essa região de deserto, e essas pessoas o seguiam a pé. E quando Jesus atravessou o mar da Galileia e desembarcou naquele lugar, ele se deparou com toda aquela multidão. E quando ele se deparou com toda aquela multidão, ele se compadeceu daquelas pessoas. Ele não dispensou aquelas pessoas, ele se compadeceu. Então, durante todo aquele dia, ele continuou fazendo grandes milagres, curando doentes, instruindo as pessoas, orientando as pessoas, que as pessoas estavam precisando muito de Jesus, muito dos seus conselhos, muito dos seus milagres, muito do alimento de Jesus. Então, só que chegou num determinado horário que seus discípulos viram que já era fim de tarde e chegaram para Jesus. E disseram: Jesus, precisamos despedir essas pessoas, porque elas estão com fome, passaram o dia todo aqui e precisam comer, precisam se alimentar. E elas precisam conseguir a tempo comprar comida. Pode ser que eles ainda encontrem alguma aldeia quando retornarem para suas casas e que possa dar tempo deles comprarem alimento. Então Jesus fez um desafio para os discípulos deles. Falou assim, pediu para que os discípulos distribuíssem alimento para aquela multidão. Os discípulos ficaram todos questionando, né? Como assim? Então ele chamou o seu discípulo Filipe e falou para Filipe: onde que poderemos comprar pão para alimentar esse tanto de gente? E Filipe respondeu para Jesus: Jesus, como que vamos conseguir
200 denários, ou seja, muito dinheiro, para alimentar esse tanto de gente. Porque, na verdade, era muita gente mesmo. Né? A Bíblia nos relata que era aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E naquele momento, o discípulo André chegou e falou: Jesus, tem um garoto aqui que tem um cesto de pães e de peixes. Eram somente 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. E Jesus pediu para que todo aquele povo que estava ali, que já estavam com muita fome, se assentasse. Eles se assentaram em grupos de 50 em 50, de 100 em 100. Logo em seguida, Jesus chamou aquele garoto que estava com aquele cesto com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Provavelmente era o lanche que a mãe dele havia preparado para que ele se alimentasse durante toda essa caminhada que ele estava seguindo Jesus. Então ele tomou aquele cesto, orou, abençoou, deu graças a Deus. E aconteceu o grande milagre, que foi o milagre da multiplicação, em que apenas aquele pouco alimento se transformou em muito mais do que o suficiente para alimentar aquela multidão de pessoas, cerca de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. E ele partiu, distribuiu, todos os discípulos ajudaram a distribuir, e no final de tudo, o que aconteceu? Todos viram aquele milagre, se fartaram, e aí os discípulos, Jesus pediu para que os discípulos recolhessem tudo o que havia sobrado para que não houvesse desperdício, e foi o suficiente para encher 12 cestos de pães. E todos ali ficaram maravilhados com mais um milagre de Jesus. E todos falaram: verdadeiramente, esse é o profeta que deveria ter vindo ao mundo. Como a Bíblia não é simplesmente um livro de história, mas a própria palavra de Deus que vem para nos ensinar e nos instruir, nós podemos tirar muitos princípios por meio deste milagre de Jesus, esse milagre da multiplicação. Um deles, mais uma vez, ele demonstra o seu poder, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Vocês têm noção do que é isso? Infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Não há impossível para Jesus, porque ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Outro princípio que nós podemos tirar é que ele tem compaixão. Ele se compadeceu daquelas pessoas. Ele se compadeceu suprindo todas as suas necessidades. Era um momento que ele queria se isolar, mas ele não dispensou todos aqueles que o buscavam. Então, ele continua sendo o mesmo. Ele supre todas as nossas necessidades. E que também aquele menininho mostrou sua generosidade, ali compartilhando com Jesus tudo que ele tinha, né? E através daquele ato, Jesus, através do teu poder, pôde multiplicar e repartir com todos aqueles. E outro foi o que os discípulos fizeram quando recolheram ali, porque Jesus pediu para que eles recolhessem tudo que sobrou. Então, ele mostrando que nós não devemos desperdiçar, nós devemos ser mordomos de tudo aquilo que ele nos dá. Porque nada podemos ter se do céu não nos for dado, mas nós temos que aprender a cuidar de tudo aquilo que ele nos dá. Depois de aprendermos mais um pouco da palavra de Deus através dessa história bíblica do milagre da multiplicação, vamos agora memorizar um versículo bíblico que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Que vocês tenham um período de férias e uma semana abençoada. Que Deus os abençoe e os guarde. E que possamos nos ver no próximo domingo. Até mais!